na praia, assim que se resolve os problemas sob essa perspectiva da medicalização dos comportamentos. Nos outros grupos sociofamiliares, nos outros arranjos sociofamiliares, os mesmos problemas receberam a criminalização dos comportamentos. Então, nessas famílias, sim, o homem bate na mulher porque ele é violento, ele é safado, ele é sem vergonha. Né? E a mulher se vinga do homem fazendo pior ainda, porque ela é tão sangue ruim quanto ele. Né? Ali as crianças fazem o que fazem, porque olha onde ela mora, olha a cor dele, olha a cor do cabelinho, olha quem é o pai, olha quem é a mãe. Tá? Então, com esse tipo de explicação, de justificação dos comportamentos, as formas de intervenção nesses grupos sociofamiliares se faz pelo Estado via os seus agentes. Então, ali sim, a primeira intervenção não é do padre, do médico, do terapeuta. A intervenção é da polícia e da justiça. Então, isso para a gente entender que esses modos de legitimação da intervenção sobre o sujeito nos grupos sociofamiliares vai dar origem no Brasil a um imenso aparato jurídico, policial e administrativo que se baseia na administração da noção de desvio. Tá? São dos grupos sociofamiliares e como é feito o ensino, a ensinagem e aprendizagem dos valores de grupo para uma criança que chega, uma criança que nasce. Né? Então, por desvio primário, se entende aquelas situações capazes de tirar uma família nuclear do seu padrão de normalidade. E são por causas naturais, decorrentes da própria vida, que é a orfandade, a viuvez, a velhice, a loucura, a incapacidade e de assim por diante. Para esta ordem de desvio primário, a sociedade tem um elevado grau de tolerância em relação a elas. Sobretudo as sociedades cristãs e católicas. Né? Quantos de nós não trabalham como voluntários ou não doam dinheiro para manter abrigos, orfanatos e asilos de velhinhos? Né? Então, em relação a essa ordem de desvios primários, há uma grande tolerância da sociedade. Sobretudo porque ali não está pressuposta a culpa do sujeito. Aquelas situações de desvio ocorrem por fatalidades. Já o desvio secundário descreve o conjunto das leis escritas de uma sociedade. E a quebra dessas convenções escritas, a sociedade deliberou classificar e punir como crimes, como desvios, ou melhor, como contravenções penais, como infrações, como delitos e como crimes. Então, para essa ordem de desvio, a sociedade não tem nenhuma tolerância. Haja vista os discursos recorrentes na sociedade sobre como deva se tratar o adolescente que comete ato infracional. Está aí uma grita imensa pela redução da idade penal. Ou como a sociedade gostaria que tratasse os presos adultos, né? Construir prisões lá no meio da selva amazônica, colocar trabalho forçado para eles quebrarem pedras, prender e jogar a chave fora, ou tem aqueles que gostariam de ter a prisão perpétua e a pena de morte. Né? Então, se lá, porque não existe a presunção de culpa do sujeito, há um elevado grau de tolerância na sociedade, aqui está presente a culpa do sujeito e a sociedade não tem nenhuma tolerância em relação a isso. Né? Então, isso a gente tenta mostrar como se formam esse ciclo de formação da marginalidade social a partir daquelas duas ordens de desvios. Tá? Porque uma família nuclear, ela nasce em determinado momento, mas ela não é eterna, ela pode se desmanchar, sofrer abalos ao longo do percurso. Né? Um pai pode abandonar uma mulher com 3, 4 filhos, um dos pais pode morrer, falecer e deixar as crianças ao abandono. Problemas de desemprego pode desorganizar essa família. O alcoolismo, a droga pode desestruturar completamente uma família. Então são várias as situações em que mesmo num desenho inicial de família nuclear, pode gerar uma situação em que os filhos
uma criança ou um adolescente seja colocado em um ciclo que tem muitas portas de entradas e quase nenhuma porta de saída, né? Então, há situações de gravidez indesejada, de separação conjugal, de violência doméstica, de alcoolismo e drogadição, são possíveis de acontecerem mesmo nas famílias ditas nucleares e que colocam os filhos potencialmente em situações de risco. Situações de risco, nós estamos falando aqui, significa uma criança ser recolhida por um conselho tutelar, um juiz determinar a separação, a retirada de uma criança da sua família, ou um filho revoltado com a situação começar a furtar dentro de casa, ou fugir de casa e começar a transitar para a rua, se envolver com a droga, com a prostituição. Enfim, há várias situações que constituem porta de entradas. E as portas de saída são muito poucas, porque as situações de natureza sociais, elas tendem a se agravar e se somar, né? Quem tem problema não tem só um, né? Haja vista a nossa experiência de escola pública, quando a gente vai investigar por que uma criança está faltando à aula, a gente descobre que o problema nunca é a criança, né? Então, e para isso o Estado monta e a sociedade legitima todo um conjunto, diversos mecanismos de registro e controle social e cria todo um aparato para lidar com essa dimensão do problema, né? Isso é o que eu chamo de um aparato jurídico, policial e administrativo. Para lidar com o desvio primário, se cria um conjunto de leis. Temos aí Lei Orgânica de Assistência Social, Estatuto do Idoso, Estatuto da Mulher Casada, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Índio, Estatuto da Terra, agora o Estatuto da Igualdade Racial e vai. Todo um conjunto que nós chamamos de legislação social, né? Se destina um volume grande de recursos financeiros, se formam recursos humanos e se criam instituições apropriadas para lidar com essa dimensão do desvio primário. Abrigos e orfanatos, casas maternais, asílios, manicômios e leprosários, né? Da mesma forma, para lidar com o desvio secundário, as contravenções penais, os delitos, os crimes e as infrações, também se criam leis, recursos financeiros e recursos humanos e se cria um aparato, um conjunto de instituições para lidar com essa ordem de desafios. Rememorando a primeira imagem lá, que mostra o eixo organizador da sociedade brasileira e o ciclo que se forma em volta. Pode voltar aquela primeira imagem? A primeira. O segundo, esse. Não, é essa esfera azul que nós chamamos o campo do social, é ali que se desenvolve, se fomenta e se multiplica a marginalidade social, é ali que se produz e reproduz a pobreza, a miséria e a violência, e todo aquele aparato jurídico, policial e administrativo é para atender esse círculo azul, tá? Então imagina a dimensão que isto tem no Brasil. Ao ponto de, neste aparato jurídico, policial e administrativo, estar empregado mais pessoas do que todo o parque industrial produtivo no Brasil, tá? Nós temos mais pessoas envolvidas no campo do social do que produzindo riquezas. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas o fato é que esse é o resultado do processo pelo qual foi organizada e estruturada a sociedade brasileira, tá? Levantamento simples sobre os cursos superiores oferecidos, por exemplo, de cada 10 cursos superiores, um é para formar pessoas orientadas para a área de produção. 7, 8 cursos voltados para o trabalhar no campo do social, tá? E veja que quem trabalha no campo do social acabou virando um campo para as profissões de classe média. Quem é assistente social, quem é psicólogo, quem é pedagogo, quem trabalha nos equipamentos públicos, nos equipamentos sociais? Não é a elite, mas também não é a classe mais pobre. É uma classe intermediária que aprendeu os mecanismos aí, a lógica de administração da pobreza e da miséria.